Vamos apresentar aqui a aplicação desenvolvida para esse treinamento. Nós temos então esse configurador, onde você tem aqui as configurações do caixa. Essas configurações elas são carregadas do banco de dados do PAF-SF, onde você pode armazenar aí mensagem do cupom, a porta do SF, o título do caixa, os caminhos das imagens, né, dos produtos, de marketing, de layout, tá? Qual é a descrição do suprimento, da sangria, o IP do servidor. Daí vem os dados de balança, alguns dados diversos. Nós temos aqui uma guia específica para os arquivos ini, né, no caso do C#, os arquivos XML, são os arquivos auxiliar e de conexão. Aqui vem os dados principais do arquivo auxiliar, depois vem os parâmetros, né, que devem sair lá dos relatórios do PAF-SF, e aqui os dados do arquivo de conexão. Bom, mas nós vamos nos concentrar nesse treinamento nessa aba, na aba posição dos componentes, tá? Você sabe que os componentes da janela do caixa eles são posicionados de forma dinâmica, ok? Então aqui nós temos o nome dos componentes, né, a resolução que foi escolhida, o nome dos componentes, e aqui a posição de cada um deles. Tá? Alguns componentes são configurados também a fonte e o texto, tá? O tamanho da fonte, né, e o caption, o texto desse componente, tá certo? Embora nós estejamos posicionando isso de forma dinâmica na janela do caixa, nós ainda não tínhamos uma maneira de gerar esse layout de forma visual, né, de posicionar os componentes ali na janela do caixa de forma visual. Você teria que entrar aqui nessa grid, alterar o valor, depois salvar. Tá? Então isso aí para o usuário seria impraticável, né? O usuário encontraria muita dificuldade para fazer isso daí. Então nós criamos aqui essa opção, posicionar os componentes de forma visual, e aqui o usuário ele vai conseguir posicionar os componentes, tá, de forma visual, né? Tanto com o mouse como com o teclado, ok? Então se ele clicar com o mouse, ele já vai conseguir arrastar o componente. Tá? E para aqueles ajustes mais precisos, né, daí ele utiliza o teclado, né? Alt e as setas de direção, tá? Seta acima, seta para o lado, seta à direita, né? E por que isso? Bom, nessa janela que nós desenhamos aqui, que é a janela padrão do treinamento, né, não teria motivos dele estar fazendo isso. Mas digamos que ele queira carregar uma imagem de fundo, uma outra imagem de fundo, né? Vamos dizer, por exemplo, que seja essa janela aqui. Então veja que a posição aqui do código já ficou diferente, né? Então ele já teria que reposicionar esse componente aí, tá certo? Aqui, para ajustes mais precisos, vai com o Alt, seta abaixo, Alt, seta acima. Tá? E a situação complica ainda mais, né, quando o usuário ele deseja uma janela bem diferente. Essa ainda é parecida com a que nós usamos no treinamento, né? E se ele carregar uma janela como essa aqui, ó, aí essa realmente é bem diferente do que o que nós usamos, né? Daí ele vai precisar mesmo de uma ajuda como essa daqui, tá? Para carregar aí os componentes de forma visual. Descrição do produto. Mas tem uma coisa aqui que ainda está faltando, né? Como é que nós vamos mexer no tamanho dos componentes? Veja só, essa descrição do produto aqui, eu quero que ele seja menor, né, na largura e que seja mais alto. Bom, para isso, nós fizemos o seguinte aqui, ó, valor unitário, valor total do produto, apontando o mouse para cima do componente, você sabe, né, você identifica o tamanho dele, tá? Aqui o total da compra, esse número da venda pode ficar ali em cima.
operador, caixa. Essas mensagens nós podemos trazer para cá. Desconto acréscimo poderia ficar aqui. Número de CO eu vou colocar aqui perto do número da venda. Tá? Digamos que seja posicionado dessa forma aí. Bom, mas está faltando eu arrumar aqui, olha, o tamanho dessas mensagens, o tamanho da descrição do produto, o tamanho da bobina. A imagem pode até ficar aqui também, ok? Bom, então eu vou selecionar aqui a descrição do produto, vou clicar com o botão direito, editar propriedades. Tá? E nesse editar propriedades aqui, você vai conseguir alterar o tamanho dele. Né? Vamos colocar aqui, por exemplo, 620, já ficou um tamanho bom. A altura 120, né? 130. Daí agora ele achou o nome, né? A fonte pequena. Tá pequena aí a descrição do produto, então vamos alterar aqui para 48. Legal? Ele pode alterar também a cor dessa fonte, né? Tá branco. Branco para ele não tá legal, ele quer que seja vermelho. Tranquilo? Mesma coisa a gente vai fazer aqui com a bobina. Vou selecionar, editar as propriedades. A largura da bobina aí, nós vamos deixar em 360. Pronto. E a altura dela, vamos deixar em 200. Tá? Então ele quer que apareça dessa forma aí. Falta então essas mensagens aqui, olha. Vamos editar as propriedades. A largura nós deixamos também em 370. Né? E a altura aí podemos deixar em 60. Tranquilo? Esse daqui ele também poderia alterar o tamanho dessa fonte, né? Como o espaço é muito grande, aí está, tá? Agora imagina, né, ele fazer essas alterações, o teu usuário fazer essas alterações apenas impostando os dados ali na grid. Seria muito complicado, tá certo? Então, esse treinamento foi desenvolvido com esse objetivo, né, para você dar esse poder aí ao seu usuário. E embora ele tenha sido feito para o caixa, né, para o PAF SF, porque nós já temos uma infraestrutura para armazenar esses dados no banco de dados, você pode aproveitar esse conhecimento para fazer isso aí em outras aplicações também, ok? E aí quando o usuário for sair aí, né, do sistema, o sistema pergunta se ele quer salvar essas alterações. Se ele responder sim, os componentes eles serão posicionados, essa posição e as fontes, né, os detalhes de fonte serão armazenados no banco de dados, e a partir de então, quando ele executar o caixa, os componentes estarão reposicionados e as propriedades, né, as demais propriedades também já serão carregadas devidamente na janela dele.